Quero compartilhar com os irmãos algo que tocou meu coração já há algum tempo, estudando a carta de Paulo aos Efésios. E aí os jovens me perdoem, mas vou falar para os irmãos exatamente o que eu falei ontem, ou quase exatamente o que eu falei ontem na reunião dos jovens. Eu acho que é muito importante, é uma lembrança que certamente eleva os nossos corações ao Senhor num momento como esse do Partir do Pão. Os irmãos, abram, por favor, em Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 11. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu queria pegar essa última informação aqui, do versículo 13. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, estudando Efésios, a gente começa a perceber, a gente vai estudando a Bíblia, né? A gente começa a perceber algumas coisas, né, que às vezes a gente já tinha visto, né? O Espírito Santo traz isso, às vezes, como algo mais forte no coração da gente. E essa questão dos sermos selados com o Espírito ficou muito forte no meu coração. Porque isso tem um sentido, né? Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, e a gente tiver essa questão do selo, de sermos selados, ou de alguma coisa ser selada, a gente vai ver como isso torna a obra do Senhor para nós, né? Ela não muda, essa obra, ela é maravilhosa, ela é magnífica, ela é, né, um espetáculo, né? Mas, à medida que vamos vendo algumas coisas, torna para nós ainda mais especial essa obra de salvação que o Senhor nos deu, né? Então, os irmãos leiam, por favor, 1 Coríntios, capítulo 12, né, que foi algo pelo qual, uma informação pela qual eu me introduzi um pouco, né, nesse pensamento. 1 Coríntios, capítulo 12, a própria carta aos Efésios, do capítulo 2, ela também vai mencionar alguma coisa assim com relação ao que nós éramos e ao que nós nos tornamos, né, pela graça de Deus. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, eu queria que os irmãos prestassem atenção nessas informações. A Bíblia diz que nós éramos gentios, né, levados aos ídolos mudos. Então, existia uma realidade na qual todos nós aqui fazíamos parte. Os nossos deuses eram os ídolos mudos. E aí, conforme lembrei para os jovens hoje, você pode pensar em qualquer coisa. Qualquer coisa que não seja o Senhor pode se tornar um ídolo para você e para mim. Qualquer coisa que não seja o Senhor pode se tornar um Deus para mim. Deus, obviamente, com o D minúsculo, né? Mas pode se tornar um Deus poderoso nas nossas vidas. Em princípio, nós podemos nos tornar deuses, né? E eu acho que o grande problema nosso, na verdade, é esse, é porque eu sou um Deus para mim, né? E isso precisa ser quebrado. O dinheiro pode se tornar um Deus para mim. A minha família, os meus filhos, a minha esposa, o meu trabalho, todas as coisas, né? E, inclusive, né, para aqueles que não conhecem o Senhor de uma maneira mais forte, as próprias imagens, né? Que são ídolos mudos, né?
Mas, sem dúvida, quando João fala, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, falando aos cristãos, ele não se refere absolutamente a ídolos construídos por mãos humanas, né? Um santo, seja o que for. Ele se refere aos ídolos que nós erguemos nos nossos corações. E era assim, né? Era pior ainda para nós, porque nós não conhecíamos a Deus, mas nós servíamos a outros deuses, nós servíamos a ídolos mudos, né? E a palavra de Deus vai dizer, então, que nós fomos livrados dessa realidade, nós fomos tirados dessa realidade, e nós, então, fomos trazidos para uma outra realidade, né? E nessa outra realidade, o Espírito Santo ele vai dizer de forma muito clara para nós aqui, que algumas coisas elas só são possíveis porque nós mudamos, ou fomos mudados de realidade. Nós tivemos, então, o Espírito Santo sobre nós e em nós, né, para que agora nós pudéssemos compreender essas coisas. Então, ele vai falar, olha, ninguém que tem o Espírito Santo vai dizer que o Senhor Jesus, que Jesus Cristo é anátema, é de pouco ou de nenhum valor. Nenhum de nós vai dizer isso porque nós sabemos o valor que ele tem. Mas ele também vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito. Isso é ser selado pelo Espírito Santo. Você agora está numa outra realidade em que seus olhos foram abertos, nossos olhos foram abertos, para que nós então compreendêssemos que Jesus Cristo é o Senhor e nós agora começássemos a viver nessa realidade. Eu não vou, né, ontem eu fui em mais detalhes com os jovens, eu não vou fazer isso, eu vou apenas mencionar, né, eu fiz algumas pequenas anotações aqui, eu vou mencionar e vou dar os versículos, depois os irmãos podem olhar, né, podem ler, porque quando nós falamos de selados ou de selo, né, o que significa isso na palavra de Deus? Significa que uma transação ela foi concluída. Então, se os irmãos depois lerem Jeremias capítulo 32, versículos 9 e 10, Jeremias 32, 9 e 10, né, há uma compra, né, e quando essa compra ela é efetivada, né, uma herdade ela é comprada, há um selo sobre ela dizendo, agora isso aqui pertence a uma outra pessoa. Quando nós nos lembramos em João capítulo 19, versículo 30, né, e nos outros evangelhos, as palavras conclusivas do nosso Senhor Jesus, está consumado, né, aqui em João é que o Senhor está registrado, né, mas essa expressão está consumado significa que a negociação ela chegou ao final. Uma compra foi feita, uma venda foi feita, né? Nós fomos, aí a gente vai ver pela palavra de Deus que essa é a verdade. Nós fomos comprados. E quando o Senhor Jesus derrama o seu sangue, e ele diz, está consumado, é que ele concluiu esta compra. Ele concluiu a negociação. Nós fomos comprados. Irmãos, isso é muito importante, porque quando o Espírito Santo ele nos sela, quando o Espírito Santo ele é o selo, né? Deus está dizendo, olha, eu comprei essas pessoas e elas são minhas, elas pertencem a mim. Ninguém mais pode nos tirar das mãos do Senhor, porque não tem ninguém que pode pagar um preço maior do que o que foi pago. E o Senhor ele não é fraco a ponto de perder aquilo que Ele mesmo comprou pelo seu sangue. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, também, se a gente continua a leitura em Jeremias, a gente vai ver que o selo ele representa que alguém que comprou, ele também tem domínio sobre aquilo que ele comprou. Então nós não compramos um bem, nós não compramos alguma coisa e deixamos isso para lá, olha, eu comprei só porque... Às vezes a gente faz isso, né? Nós, os consumistas, né? Até que eu não sou muito consumista, não. Mas às vezes nós fazemos isso. A gente vê alguma coisa e fala, nossa, que legal, que roupa maravilhosa é essa, vou comprar. Sem machismo, principalmente as irmãs, né? Mas não vou comprar essa roupa. Aí compra e nunca usa. Mas, de forma normal e natural, nós compramos o que nós precisamos para utilizar. Nós temos domínio, nós fazemos alguma coisa com aquilo que nós compramos. Irmãos,
Na nossa história, né, aí é claro, vamos guardar as devidas proporções, e nós não somos objetos, né? Mas na nossa história, nós fomos comprados para que o Senhor, Ele possa usar as nossas vidas. Nós somos dele. E Ele também tem domínio sobre aquilo que Ele comprou. O que eu comprei é meu. Eu faço o que eu quiser, né? Eu posso comprar alguma coisa, eu não gostei, eu posso colocar fogo, posso jogar fora, posso rasgar, né? O Senhor nos comprou e Ele tem domínio sobre as nossas vidas, ou deveria ter domínio sobre as nossas vidas, né? E Ele vai fazer. Aquele que começou em vós a boa obra, Ele é poderoso para completar, né? Parafraseando o versículo, Ele vai fazer. Então, se a gente ler lá em Jeremias, né? E também, se a gente ler 2 Timóteo, capítulo 2, 19, vai falar sobre isso. Que o Senhor, Ele tem domínio sobre as nossas vidas, nós somos dEle. Então, Ele está livre para fazer o que Ele quiser. E se nós entendêssemos e confiássemos na bondade, na misericórdia do Senhor, nós ficaríamos muito satisfeitos, muito felizes em sermos dEle, para o uso, para a alegria, para o gozo dEle, em Jesus Cristo. Um outro ponto é que também aquilo que foi comprado está seguro. O selo, ele indica que alguma coisa não será mudado. Lá no livro de Esther, capítulo 8, versículo 8, né? Depois os irmãos e as irmãs leiam lá. E também em Daniel, capítulo 6, versículo 17. Essa passagem de Daniel, ela é bem interessante, quando o rei ele tem que colocar, né, por causa do seu decreto, né, Daniel lá na cova dos leões, né, ele coloca o selo dele. E aquelas pessoas que eram autoridades, eles também colocam o selo dizendo o seguinte: olha, ninguém pode remover essa pedra, ninguém pode remover essa porta, essa entrada aqui está fechada, né? Você não pode tirar esse selo. Se você tirar esse selo, você vai sofrer algum tipo de punição. No caso nosso, irmãos, indica segurança. Segurança. O Senhor Jesus mesmo, Ele disse isso, que ninguém poderá nos arrebatar da sua mão. Estou repetindo essa passagem. Porque, irmãos, pensem nisso. Quem é mais poderoso que o Senhor? Quem é que pode falar assim, não, eu vou mudar a história aqui, né? Essa salvação, né? Eu quero que essas pessoas aqui que foram compradas e que foram seladas, elas sejam retiradas dessa posição. Impossível. Impossível. Nós estamos selados, nós estamos guardados, nós temos um selo sobre nós dizendo, propriedade de Deus. E aí, esses são os significados para nós do que significa sermos selados. 1 Pedro 2,9, nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. Nós somos só dele. E devemos viver dessa maneira. Nós pertencemos àquele que nos comprou de uma maneira exclusiva. Nós não podemos ser dele um pouquinho e um pouquinho de outro. Não, nós somos dele. E fomos selados pelo Espírito Santo para que esse testemunho, né, para que essa verdade, ela seja vista de maneira espiritual. Nós somos dele. Também nos tornamos habitação e o lugar de atuação de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Nós somos habitação de Deus, e lá também diz que Deus é onde Deus andará, e andarei no meio deles. Então, irmãos, olha que coisa linda que aconteceu conosco. Nós não apenas nos tornamos de Deus, nós não apenas nos tornamos habitação de Deus, que já era fantástico, espetacular. Não é fantástico no lugar de ser fantasia, irmãos, é fantástico no lugar de ser espetacular, no sentido de ser espetacular, maravilhoso, né? Mas nós também nos tornamos a base de atuação de Deus. Neste momento, neste mundo, a forma como Deus se expressa e atua é através da sua igreja, é através dos seus redimidos. Às vezes nós olhando para nós mesmos, nós falamos assim, poxa, mas através de mim, através de nós, sim, é dessa maneira que o Senhor deseja se expressar, e esse testemunho que o Senhor deseja dar.
E também, como já disse, estamos seguros e protegidos eternamente. São esses versículos que eu já falei. João capítulo 10, versículo 28 e 29, e também João capítulo 6, versículo 39. Estamos absolutamente seguros e protegidos no Senhor, e esse selo, ele vai indicar isso. Então, irmãos, com certeza, com certeza, essa obra gloriosa do Calvário, essa grande obra que o Senhor fez por nós, essa obra maravilhosa do Calvário, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que é difícil para nós compreender todos os pontos, tudo que aconteceu. Mas à medida que os nossos olhos vão sendo abertos, a gente vai ficando cada vez mais boquiaberto. A gente vai ficando cada vez mais estupefato. A gente fala, nossa, mas que obra? O que é isso? Como pode ser uma coisa como essa, uma pessoa como eu? Eu fui selado com o Espírito Santo. Eu sou dele. Nós somos dele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler esse versículo, que eu acho que é o qual se tornou da parte de Deus para nós. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se alegra, aquele que se rejubila, a glória está nisso, em que eu sou dele, e que eu tenho em Jesus Cristo, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Obra completa. Fostes selados. O selo é como se tivesse lá um QR Code, Se você pudesse colocar ali e aí falar, não, o que esse selo significa? Esse selo significa tudo o que a humanidade precisa. Tudo o que nós necessitamos está em uma pessoa, Jesus Cristo. E o Espírito Santo, como selo de Deus, ele vai nos mostrar isso. Ele vai trazer para nós essa realidade. Então, irmãos e irmãs, pensem sobre isso. No momento em que nós partimos o pão, uma vez por semana, nós damos testemunho de que nós somos dele, nós pertencemos a ele, nós fomos salvos por ele, nós fomos levados a uma nova realidade, livrados dos ídolos mudos, para pertencermos a um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que age, um Deus que anda entre nós. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa realidade, por essa maravilhosa graça, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, de podemos entender, Senhor, podemos perceber, podemos, Senhor, usufruir, Senhor, e gozar, Senhor, dessa salvação bendita que o Senhor nos deu. Somos muito gratos a Ti, Senhor. E realmente, Senhor, queremos nessa manhã, de novo, Senhor, levantar as nossas vozes, Senhor, para declarar, Senhor, a glória, a honra, Senhor, a sabedoria, a misericórdia, o poder do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Senhor, nós podemos dizer, Senhor, para Ti, que não temos um amor que deveríamos ter, Senhor, por Ti. Senhor, mas rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor faça isso nos nossos corações, Senhor. Porque, Senhor, nesse momento, tudo que podemos dizer e queremos dizer para o Senhor é muito obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Senhor, por ter ido àquela cruz, Senhor, porque o Senhor mesmo quis ir, Senhor, e dar a Tua vida, Senhor, que ninguém poderia tirar, Senhor, e o Senhor mesmo a deu, Senhor, e o Senhor também pôde reavê-la, Senhor, pelo poder que há em Ti mesmo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. O Senhor é o único vencedor do universo. O Senhor é o único que triunfou, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, triunfando contigo, porque o Senhor nos incluiu no Teu triunfo, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Ao partirmos o pão e ao tomarmos o cálice, Senhor, nós o fazemos, Senhor, em memória de Ti, Senhor.
Em memória, Senhor, da tua obra gloriosa, Senhor. Em memória, Senhor, da tua pessoa bendita, Senhor. Em memória dos teus feitos eternos, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó nosso Senhor Jesus. Obrigado, ó nosso Pai, o nosso Deus, por ter entregado, Senhor, ter dado o teu Filho, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo, porque o Senhor veio habitar em nós, Senhor, para nos mostrar essa realidade tão maravilhosa, Senhor, e tão bendita. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, nessa manhã. Amém. Todos os que têm sido selados com o Espírito Santo compreenderam essa verdade no Espírito, entenderam que eram pecadores levados aos ídolos mudos, mas agora estão salvos pela graça de Deus, estão convidados a participarem com muita alegria de um momento glorioso como esse.